furacão Galveston de 1900. O furacão Galveston de 1900, também conhecido como furacão Great Galveston, é a inundação a inundação de Galveston é conhecido regionalmente como a Grande Tempestade de 1900 ou a Tempestade de 1900. Desastre natural mais mortal da história dos Estados Unidos. O número mais citado nos relatórios oficiais é de 8.000. A maioria dessas mortes ocorreu dentro de e perto de Galveston, Texas. Depois que a onda da tempestade inundou o litoral, a cidade insular de 2,4 a 3,4 metros de água, 1,7 metros de água, além do número de mortos, a tempestade destruiu cerca de 7.000 edifícios de todos os usos em Galveston, que incluíram 3.636 casas demolidas. Cada moradia na cidade sofreu algum grau de dano. O furacão deixou aproximadamente 10.000 pessoas da cidade desabrigadas e de uma população total de 38 mil habitantes. O desastre acabou com a era de ouro de Galveston, que quando o furacão alarmou os potenciais investidores que se voltaram para Houston. Em resposta à tempestade, 3 engenheiros projetaram e supervisionaram planos para elevar a costa do Golfo do México da ilha Galveston por 5,2 metros e erguer um paredão de 16 metros. Em 17 de agosto de 1900, um navio leste das ilhas Windward detectou um ciclone tropical, o quarto observado durante a temporada anual. Inicialmente em estado de tempestade tropical, permaneceu principalmente estagnada em intensidade quando se movia constantemente para oeste e entrou no nordeste do Caribe. Em 30 de agosto, a tempestade fez landfall na República Dominicana como a tempestade tropical fraca e em 2 de setembro enfraqueceu-se ligeiramente enquanto atravessava Hispaniola, antes de surgir no Mar do Caribe mais tarde. Naquele dia, em 3 de setembro, o ciclone atingiu a atual província Santiago de Cuba e em seguida lentamente se afastou ao longo da costa sul de Cuba. Ao chegar ao Golfo do México em 6 de setembro, a tempestade se fortaleceu para um furacão em intensidade significativa. Surgiu-se o sistema atingiu o pico como furacão categoria 4 com ventos máximos sustentados de 235 km/h. Em 8 de setembro, no início do dia seguinte, fez landfall ao sul de Houston. O ciclone enfraqueceu-se rapidamente depois de se mover para o interior, caiu para a intensidade de tempestade tropical e no final de 9 de setembro a tempestade virou-se leste-nordeste e tornou-se extratropical sobre Iowa. Em 11 de setembro, o sistema extratropical se fortaleceu enquanto acelerava em todo o centro
oeste dos Estados Unidos, Nova Inglaterra e o leste do Canadá, antes de chegar ao Golfo de São Lourenço. Em 3 de setembro, depois de atingir a Terra Nova, mais quente, naquele dia, a tempestade extratropical entrou no extremo Oceano Atlântico e fortaleceu e enfraqueceu, com remanescente observado pela última vez perto da Islândia de 15 de setembro. A grande tempestade trouxe inundações e a tempestade severa para o Caribe, parte do Caribe, especialmente Cuba e Jamaica, e provavelmente grande parte do sul da Flórida tenha experimentado ventos com força de tempestade tropical. Embora tenham ocorrido danos menores, ventos com força de furacão, a tempestade inundaram parte do sul da Louisiana. Embora o ciclone não tenha deixado danos estruturais significativos ou fatalidade no estado, o furacão trouxe ventos fortes e a tempestade para uma grande parte do lado leste da Texas, com Galveston sofrendo um impacto mais ao norte. A tempestade e seus remanescentes continuaram a produzir fortes chuvas e ventos fortes que derrubaram fios telegráficos, sinais e árvores em vários estados ao norte. Ocorreram em outros estados, incluindo 15 e Ohio, em Wisconsin, e 2 em Illinois, 2 em Nova York e 1 em Massachusetts, 1 em Missouri. Os danos causados pela tempestade em todo o estado ultrapassaram 34 milhões. Remanescentes também trouxeram impacto severo para o Canadá e Ontário. Atingiram cerca de 1,5 milhão. Danos atingiram 1,35 milhão a cada 1 milhão para as culturas. Remanescentes do furacão causaram pelo menos 52 mortes, possivelmente até 232 mortes no Canadá, principalmente devido a navios afundados perto da Terra Nova e do território francês de Saint-Pierre. Ao longo do seu caminho, a tempestade causou mais de 35,4 milhões de danos. Acredita-se que a tempestade tenha se originado em uma onda tropical que se moveu para fora da costa oeste da África e emergiu no Oceano Atlântico. No entanto, isso não é completamente certo devido aos métodos observacionais limitados disponíveis aos meteorologistas contemporâneos, com os relatórios de navios sendo a única ferramenta confiável para observar furacões. O primeiro avistamento formal da tempestade tropical ocorreu em 27 de agosto de cerca de 1.600 km a leste das ilhas Windward, quando um navio entrou em uma área de tempo instável. Nos dias seguintes, o sistema moveu-se para oeste. Acredita-se ter mantido sua intensidade com a tempestade tropical fraca antes de passar pelas ilhas Leeward e entrar no Mar do Caribe em 31 de agosto.
em 1º de setembro para Padre Lorenzo Ganghiotti, diretor do Observatório do Colégio Belém, em Havana, Cuba, observou que a tempestade estava em seus estágios formativos, com apenas indicações vagas de um pequeno ciclone tropical sudoeste de Santa Cruz. Durante esse dia, o sistema passou ao sul do Porto Rico antes de fazer landfall perto de Beni, República Dominicana, na madrugada do dia 2 de setembro, movendo-se para o noroeste. A tempestade atravessou a ilha Espínola e entrou na passagem de Windward, perto de Saint Mark, Haiti. Várias horas depois, o sistema fez landfall em Cuba, perto de Santiago de Cuba, emergir no Estreito da Flórida como uma tempestade tropical. Em 5 de setembro, à medida que o sistema emergia no Estreito da Flórida, Ganghiotti observou um grande e persistente halo ao redor da Lua. Enquanto o céu se movia vermelho profundo, as nuvens Sirius se moviam para o norte, e isso indicou a ele que a tempestade tropical havia se intensificado e que os ventos predominantes estavam movendo o sistema em direção à costa do Texas. No entanto, Bureau de Meteorologia dos Estados Unidos, como era então chamado, discordou dessa previsão, pois esperava que o sistema se repetisse e fizesse landfall na Flórida antes de Golfo do México, onde condições favoráveis a temperaturas quentes da superfície do mar permitiram a tempestade se intensificar em um furacão. No leste do Golfo do México, em 6 de setembro, o navio Louisiana encontrou um furacão cujo capitão T.P. House estimou que o sistema tinha velocidade de vento de 160 km/h. O furacão continuou a se fortalecer significativamente enquanto se dirigia para o oeste, através do Golfo. Em 7 de setembro, o sistema atingiu uma intensidade máxima, com a velocidade estimada do vento em 235 km/h, e tornou o equivalente a um furacão de categoria 4 na atual escala Saffir-Simpson. Naquele dia, a agência meteorológica percebeu que a tempestade continuava a oeste-noroeste, através do Golfo do México, em vez de virar para o oeste, para o norte, sobre a Flórida, a costa leste, como havia previsto. No entanto, o diretor do Willis Moore, insistiu que o ciclone não era de intensidade de furacão. O furacão enfraqueceu-se ligeiramente em 8 de setembro e voltou a noroeste quando se aproximou da costa de Texas, enquanto o escritório Whitborean em Galveston começou a observar ventos com força de furacão. Às 10 horas da noite, o ciclone fez landfall por volta das 20 horas, 8 de setembro, a 2 em 9 de setembro, ao sul de Houston, com um furacão de categoria 4, enquanto atravessava a ilha de Galveston. West Bay, o olho passou ao sudoeste da cidade de Galveston. O furacão rapidamente enfraqueceu depois de se mover contra o interior
caindo para intensidade tropical no final do dia de 9 de setembro. A tempestade perdeu características tropicais e transformou-se em um ciclone extratropical sobre a Iowa às 12 horas. Em 11 de setembro, movendo-se rapidamente leste-nordeste, o sistema extratropical reequipiu, tornou-se equivalente ao furacão de categoria 1 sobre o Ontário. Em 12 de setembro, os remanescentes extratropicais chegaram ao Golfo do São Lourenço. No dia seguinte, cruzar a Terra Nova e entrar no extremo norte do Atlântico horas depois. Os remanescentes do furacão enfraqueceram e foram notados pelas últimas vezes perto da Islândia em 15 de setembro, onde a tempestade finalmente se dissipou.